Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o MySQL Join, né? A respeito de pesquisas no banco de dados. Para isso, né, até o momento que a gente vem estudando, a gente não realizou pesquisas de mais de uma tabela. Sempre foi uma tabela, tipo select, asterisco from, nome da tabela, o select, o nome dos campos, essas coisas. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? A gente só vem fazendo pesquisas dessa maneira, né? Select asterisco from e o nome da tabela, ou select asterisco from, o nome da outra tabela que a gente quer realizar a pesquisa. Mas e se a gente precisasse, né, juntar essas tabelas? Como é que a gente faria isso? Na maioria das vezes, boa parte das tabelas elas são ligadas por chave estrangeira, né? Como é que a gente vai fazer essas pesquisas? Por meio do select ainda, tá? Só que a gente vai utilizar para realizar, juntar essas tabelas, o inner join, o left join e o right join, que é o que a gente vai estudar no momento. O inner join, ele junta as tabelas, tá? Os dados que são comuns entre as duas tabelas, ele vai retornar para a gente. Como é que a gente montaria isso, né? A consulta lá no MySQL? Dessa maneira. Você coloca o select, coloca o nome das colunas que você quer pesquisar, o nome da primeira tabela, a palavrinha inner join, o nome da segunda tabela. E on. Aí a tabela, a primeira tabela e o nome da coluna, que é a chave estrangeira dessa tabela. Se ela for igual, né, a segunda tabela e o nome da chave primária dessa tabela. É dessa forma que a gente vai conseguir cruzar os dados da tabela. A outra maneira, né, é com o left join. Ele vai retornar tudo que está à esquerda, tá? Todos os dados que ele encontrar à esquerda, ele vai retornar para a gente, junto com o pedaço, né, que aqui está cruzando com a tabela 2. A pesquisa, né, o select é da mesma maneira, né, só trocando aqui pelo left join, mas a estrutura é parecida. Da mesma forma, né, o right join, ele vai buscar todos os dados na tabela à direita, tá? Junto com um pedacinho aqui da tabela 1 que veio no cruzamento dos dados, tá bom? Agora a gente vai para a nossa aula prática. Eu vou mostrar aqui, ó. É bem simples, tá? O que a gente vai fazer. Eu criei um banco chamado Cinema, selecionei ele, e nesse banco eu primeiro criei uma tabela chamada categoria, com um código do tipo int chave primária e o nome da categoria, tá? O que seria essa categoria, né? Aqui eu já fiz até um insert para ele. É filme de drama, é um filme de comédia, é um filme de ação, então a gente criou a categoria somente, tá? Então, ó, 1 se refere a drama, 2 comédia e foi indo. Se vocês quiserem, na hora que for fazer os testes, inserir mais dados, fique à vontade, tá? E depois eu criei a tabela filme. Na tabela filme eu coloquei ID, que ele é do tipo int, autoincremento, título, o ano e o FK. Esse FK é uma chave estrangeira que se faz referência à tabela categoria, que é essa nossa. Tipo, eu vou inserir um filme, vou colocar o nome dele, o ano do filme e a categoria desse filme, tá? Tipo, esse último aqui eu deixei para vocês verem. Não coloquei o ID aqui no insert, porque o ID é autoincremento, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o filme Rambo, né? O título é Rambo, o ano desse filme é 82, que categoria ele é? 3. Quem é o 3, né? O 3 é a categoria de filme de ação, tá bom? Então, eu cadastrei ele aqui. E no nosso select normal, a gente só tem o ID do filme, o título, o ano e o código, né? Eu não sei qual é o nome dessa categoria, eu queria saber o nome. Então, a gente vai ter que juntar as tabelas. Para isso, a gente tem que trabalhar com os joins. Então, primeiro, a gente vai trabalhar com inner join. Então, é uma pesquisa normal. Vou fazer assim, vou selecionar todos os dados da tabela filme e vou juntá-las. Então, eu escrevo inner join e o nome da minha segunda tabela, que é categoria. On, aí eu vou fazer uma busca, né? Ó, na tabela filme tem uma chave estrangeira, né? Então, eu vou pegar essa chave estrangeira e colocar aqui, igual.
E lá na nossa categoria, a gente tem a nossa chave primária, que é código. Então, a pesquisa nossa é dessa maneira, tá? Então, eu vou escrever o nome da minha tabela, a chave estrangeira que está nela, que faz referência à segunda tabela, a segunda tabela, né, que é a categoria. Se ela encontrar os dados que são iguais, ela vai retornar aqui pra gente, ó. A gente fez tipo, o 2 é comédia, 4 é fantasia, o terceiro é ação. Então, ele retornou todos os dados aqui pra gente. Se por acaso, né, a gente inserisse um filme, deixa eu só copiar e colar aqui, sem a inserção do código, né, da categoria, ó, ele aceitaria, né? Deixa eu inventar um filme equivalente. Então, a gente cria aqui, não lembro o ano, eu vou chutar, tá, gente? Faz de conta que é 2000. Então, eu vou cadastrar. Ele vai cadastrar normal, tá? Se eu colocar um select aqui, ele vai informar que eu só não inseri o código. Se eu for fazer o cruzamento de dados, ele não vai me mostrar esse filme. Ah, mas por que ele não mostra? Porque no Inner Join ele só mostra todos os dados que tem, tanto na tabela esquerda quanto na tabela direita. Ele não mostra os dados que são vazios. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar com o nosso Left Join, tá? Então, eu só copiei e colei, vou colocar aqui Left, e a nossa consulta vai ficar da seguinte maneira. No percurso aqui entre a filmagem, né, eu fui inserir mais um filme para ação, tá, gente? Nós tínhamos equivalente, né? Então, o que ele vai fazer, né, o nosso Left Join? Ele vai mostrar os dados que são da tabela à esquerda, todos os dados que a gente inseriu na tabela à esquerda. Então, ele está mostrando tudo para a gente e, por consequência, né, a nossa tabela à direita também. Tá? Aí, só que nesse caso, ele retorna todos os dados que fazem, né, referência à nossa tabela à esquerda, mesmo que ela não tenha valores, tá bom? Esse é o nosso Left Join. O nosso Right Join, ele vai mostrar todos os dados da nossa tabela à direita, tá? Na nossa direita, que é a categoria. Então, ele vai retornar para a gente todos os dados da tabela categoria. E ele preenche, né, o restante aqui, referente à nossa tabela filme, ele preenche o restante com vazios, tá? Ó, tipo, eu não coloquei filme para ficção científica, nem para terror, nem para drama, ele preenche como nulo, né? Sem nada dentro, tá certo? Nesse percurso, eu inseri 2 filmes de ação, né? Rambo 1, Rambo 2 aqui, só para vocês verem que ele retorna todos os dados que tem na tabela, tá? Ó, mesmo que tenha sido repetido. Se eu fizer um Inner Join nela, ela vai mostrar pra gente, ó, Rambo é da categoria ação, tá bom? Então, pessoal, é bem simples de entender, né? Inner Join, ele mostra o cruzamento de dados das duas tabelas, o que tem nas duas. Ele não retorna os que têm valores nulos, que não tem nada dentro. Left Join, ele faz a consulta, retorna, né, a consulta para a gente da tabela à esquerda. Tá? E o Right Join retorna todos os resultados da nossa tabela à direita. Tá, gente? É bem sossegado, assim, não é um conteúdo complexo, mas é um conteúdo referente à nossa pesquisa, né? O cruzamento de dados de tabelas com chaves estrangeiras. Até uma próxima, bons estudos!